Nós ontem tivemos o Ramiro aqui falando um pouquinho, né, sobre avivamento, sobre a mulher no poço de água, quando encontra Jesus, a mulher samaritana, e a obra que Deus fez na vida de outras pessoas através daquela mulher. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, ainda dando continuidade nesse tema de avivamento, mas nós vamos fazer um paralelo com uma história que eu gosto muito, que é a história de Gideão, né? Está lá em Juízes 6, 7 e 8. Né? Mas, ao primeiro momento, nós vamos nos reter nesse texto. Né? Todo mundo achou? Quem não achou, pode acompanhar na televisão. Amém? Vamos todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Somente isso. Pai, eu não sou nada, mas nesse momento, meu Deus, eu quero que o Senhor tome minha boca, para que seja a sua boca. Eu quero, meu Deus, que o Senhor tome a minha mente, para que seja a tua mente. Eu quero que o Senhor tome o meu coração, para que seja o teu coração. Que eu não venha falar nada de mim aqui, meu Deus. Nada que provenha da minha vontade, meu Deus, mas que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Eu sou apenas o mensageiro do céu nessa noite, nesse dia, meu Pai. Que o Senhor possa também, de igual forma, abrir os ouvidos da tua igreja e continuar, meu Deus, a experiência, meu Deus, que o Senhor tem plantado nesses últimos dias. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós tivemos um projeto maravilhoso, né, nos últimos 30 dias. O projeto de entrega total. Onde nós pudemos experimentar, né, ou pelo menos tentar experimentar, deixar Deus tomar conta de áreas das nossas vidas. Quem estava aqui na quarta-feira, né, e anotou naquele papelzinho que eu distribuí, algo para a sua vida, que você precisa entregar? Você pode levantar sua mão? Glória a Deus. Alguns não estavam, né? O Espírito Santo, ele começa uma obra, e quando ele começa essa obra, ele não precisa de muitas pessoas. A gente ouviu o pastor falando aqui, né, no último domingo, nós ouvimos o Ramiro falando ontem de um jovem chamado Evan Roberts. Um homem não, né, um menino, na verdade. E começou um grande avivamento. Mas eu quero nessa manhã também tratar com vocês uma história que eu ouvi de Leonard Ravenhill, um grande pregador norte-americano, que trata a respeito de um outro homem simples, mas que começou algo extraordinário no país onde ele morava na África. Não me recordo o nome do país, eu tentei buscar na internet, mas eu não consegui tempo hábil para fazer isso. Dumas era um rapaz que tinha acabado de se converter, e ao final do culto, ele vai até o pastor e fala assim: pastor, eu quero pregar. Todo mundo conhecia Dumas na aldeia, né? Era um rapaz que dava problemas, mas ao final daquele culto, após ele ter entregado a sua vida ao Senhor, ele diz: pastor, eu quero pregar, me dá uma chance de pregar. E o pastor, né, meio com medo, né, meio receoso, ele falou: calma, rapaz, você acabou de se converter agora, espera um pouquinho, vamos aprender um pouquinho mais, aí depois você vem e prega. Passou uma semana ele indo em todos os cultos daquela semana, segunda, terça, quarta, quanto tinha culto, onde tinha uma reunião de oração, estava lá Dumas naquela semana. No final daquela semana, Dumas chegou para o pastor: pastor, eu aprendi essa semana, eu quero pregar. E o pastor novamente dando uma risadinha, falou: não, Dumas, ainda tem pouco tempo de caminhada, aprenda mais, vamos caminhar mais um pouquinho, e aí você vem e prega. E passou mais uma semana, e Dumas visitando agora, além dos cultos da igreja dele, cultos de outras denominações. E ele chega no pastor na segunda semana e fala: pastor, deixa eu pregar. E o pastor falou assim: olha, Dumas, vamos fazer o seguinte, vamos dar aí pelo menos mais um período de um mês. Daqui a um mês você volta aqui e a gente conversa sobre esse seu desejo de pregação.
E Dumas sai dali entristecido. E durante 7 dias, ele costumeiramente fazia, ele ia nas reuniões de oração, nos cultos, outras igrejas ele estava visitando. E ao final de 7 dias, ele vira para a esposa dele: eu quero mais de Deus. Prepara para mim comida para 21 dias. Eu vou adentrar a floresta. Eu vou lá no bosque onde a gente costumava ir quando era jovem. E ao final desses 21 dias, eu vou voltar e vou saber o que Deus realmente quer para a minha vida. Porque esse desejo do meu coração de pregar não para de arder. E Dumas saiu. E ficou 21 dias dentro de uma floresta, dentro de um bosque. Bebia água do riacho e comia as provisões preparadas pela sua esposa. Ao final de 21 dias, Dumas retorna, dando exatamente, os 30 dias que o pastor pediu, e ele novamente procura o pastor e pede: pastor, 30 dias se passaram, deixa eu pregar. E o pastor fala para ele: olha, eu vou ter que reunir os líderes da igreja, é uma situação que agora não compete a mim. E ele reúne, o pastor reúne os líderes daquela igreja, e eles numa espécie de reunião, as últimas, extraordinária, de última hora, eles decidem enviar Dumas para uma congregação daquela igreja afastada do povoado que estava fechando. Tinha lá 5 irmãos, e um dos irmãos falou assim, um dos líderes falou assim: vamos mandar para lá. Ele vai sentir a dificuldade do ministério, a dificuldade que é ser um pregador, e vai desistir, e isso passa da cabeça dele, e aí a gente depois vê o que faz com Dumas. O pastor então envia Dumas para aquela congregação fora do povoado, onde 5 pessoas haviam. E ali, dentro de 2 anos, ajuntaram-se 1.200 pessoas para a honra e glória do Senhor Jesus. Ao ponto daquela congregação de 1.200 pessoas sustentarem a igreja mãe, sustentarem a igreja sede. E aí vem um pouquinho da história de Gideão. E por que eu contrastei aqui a questão de Dumas? Primeiro, porque Gideão, igual Dumas, era o menor da casa do pai dele. E nós estamos falando hoje sobre avivamento, correto? Eu já vou fazer aqui a analogia do que o avivamento tem a ver com a história de Gideão. Todo mundo sabe que Gideão era o menor da casa do pai dele, a casa do pai dele era o menor do clã. O clã era o clã de uma das menores tribos, a tribo de Manassés. E Gideão foi chamado por Deus, chamado até de pequeno guerreiro, em alusão ao seu nome, enquanto ele estava malhando trigo no lagar, porque os midianitas, invadiam a terra dos israelitas, junto com os amalequitas. Os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste, eles invadiam Israel de tempos em tempos, acabando com toda a sua colheita, matando seus animais. E a Bíblia fala que foi um período de grande pobreza na vida de Israel. Israel adorava aqui nessa época o deus Baal. Tanto que, quando o Senhor chama Gideão, o anjo aparece para ele, faz todos os sinais, mostrando que era o Senhor que estava enviando, pede para que Gideão vá até o templo lá de Baal e derrube a estátua, e o poste ídolo que lá havia. Gideão ainda com medo, não entendendo o seu chamado, ele vai. Ele derruba à noite, chamou mais 10 homens dele e derrubaram à noite. Quando ficaram sabendo que era Gideão, para você ver, para você ter uma ideia, o tanto que ele era mal visto na sua cidade. Vamos matar Gideão, o filho de Joás. Foi ele que derrubou o altar do deus Baal. E aí o pai dele, com mais influência, o que fala? Não, se Baal realmente fosse Deus, jamais ele teria tocado. Correto? E dali, Gideão começa a levantar um exército para lutar contra os amalequitas, 32 mil homens, depois passou para 10 mil homens, depois ficou com 300, e com 300 ele invade o acampamento de mais de 135 mil homens, e ali ele tem a vitória. Nessa breve reflexão nessa manhã, eu quero falar para você que o avivamento é uma questão de força, de foco e de fé. Como o menor do menor da casa do pai dele consegue a proeza de, com 300 homens,
colocar um exército inteiro para correr. E você pode muitas vezes achar que nesse momento em que nós estamos vivendo, você é o menor dessa igreja. Mas Deus tem paixão por pessoas pequenas. Deus tem paixão por pessoas humildes, pequenas, que muitas vezes ninguém dá nada por elas. E faz delas os líderes necessários naquele momento. A única faísca, uma única faísca, na verdade, no meio de um palheiro, pode fazer uma grande fogueira. E talvez nessa manhã, você seja a faísca que Deus precisa para incendiar essa igreja. Eu não estou falando que avivamento é falar em línguas, eu não estou falando que avivamento é você ficar gritando e gritando glória a Deus, eu não estou falando que avivamento é profecia, eu não estou falando disso. E já já nós vamos falar sobre o que realmente, pelo menos na minha opinião, é o avivamento. A questão da força que eu falo não é a nossa força, porque quando somos fortes nós estamos fracos. Não é assim que Paulo fala? Coloca para mim aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Talvez, meu irmão, minha irmã, enquanto está colocando ali, enquanto você procura o texto, ninguém deu o devido valor a você, mas através de você, Deus pode fazer algo grandioso. E eu não estou falando na vida só dessa igreja, eu estou falando aonde você estiver, nesse bairro, nessa cidade, nessa nação, nesse mundo. O que você tem que fazer, a princípio, é escutar a voz de Deus e lembrar disso aqui, ó. Mas ele disse, é isso mesmo? 12, 9? Então ele me disse, né? Acho que aqui está na versão diferente, vamos ler lá. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas do que sobre mim repouse, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não é na sua força. Essa força, ela tem que gerar salvação. Foi o que aconteceu com Gideão. Ele não confiava nele mesmo e precisou que realmente Deus falasse com ele diversas vezes que ele era o escolhido, e vários sinais ele pediu para que Deus pudesse mostrar que ele era realmente a pessoa que iria guiar Israel para a vitória contra os midianitas. Detalhe, midianitas eram, né, um povo também descendente de Abraão, né? Os midianitas, eles eram filhos descendentes de Midian, que era filho de Abraão com Quetura. E esses povos, eles brigavam, eles tinham essa rixa entre si, porque Israel era o povo prometido. E há muitas vezes pessoas que olham para nós como cristãos e têm essa rixa conosco. Mas não se incomode, apenas peça a força a Deus. Você é fraco, assim como Paulo descreveu, a tua graça me basta, Senhor, para que você possa ser realmente aquilo que Deus necessita nesse tempo. Nós falamos sobre entregar nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades para Deus. A glória é dele, o reino dele é que tem que crescer. Não estou dizendo que você tem que abdicar da sua vida para isso, mas tudo o que você faz tem que ser de acordo com a vontade dele. Seguindo adiante, por que o avivamento é uma questão de foco? Porque foco gera propósito. Tudo que você focaliza se expande. Então, se você foca em uma coisa, se você é disciplinado com uma coisa, aquilo se expande. Então, o foco gera propósito para você. A propósito, William, para não sair do foco, eu não sair do meu foco, aquilo que eu te falei. Não que ele seja melhor do que ninguém, tá? Aqui na igreja, mas é uma coisa que eu falei que ia dar a ele, né? Ele como fotógrafo, eu comecei a trabalhar com fotografia, mas o foco do meu propósito é o meu chamado.
E essa manhã, a hora que eu peguei aquele livro, desculpa a emoção, eu falei assim, vou falar com ele que não dá não. É um livro bacana, é um livro difícil de conseguir, eu não sei nem como é que eu consegui comprar ele, eu não lembro. Eu lembro que eu acho que foi na Amazon que eu comprei, acho que tinham 3 de resto. Mas o Espírito Santo me incomodou. O seu foco não é esse. O seu propósito não é esse. O meu propósito para você é o seu chamado. Eu já falei aqui, essa é a 3ª vez, eu já estava desistindo, né, do meu chamado, da igreja como instituição, eu estava desistindo. Mas Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida. Essa igreja. E através disso, eu creio que muito em breve, nós retornaremos ao ministério, minha família e eu, para servir a Deus, aonde quer que Ele mandar. Então, voltando aqui, quando Deus fala para Gideão, tem muita gente com você. 22 mil homens vão para casa, amedrontados. Sobraram dos 32 mil, 10 mil homens. Desses 10 mil, 9.700 ainda tiveram que retornar para casa porque não tiveram foco no propósito. Deus manda que Gideão leve eles para beber água. E 9.700 homens esqueceram do propósito deles, para que eles foram chamados. Entram na água como se fosse de qualquer maneira. E apenas 300 pegam a água e levam à boca e ficavam vigiando, porque eles sabiam o que estava vindo. Efésios 6, por favor. Efésios 6, 10 até o versículo 12. Não perca o foco, meu irmão, minha irmã, do propósito que Deus tem na sua vida. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, preste bem, não é contra a carne e nem o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O foco de um avivamento é sempre estar conectado com Deus, conectado com o Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não entenda o seu propósito, mas essa conexão com o Espírito Santo de Deus vai te trazer essa clareza de propósito, esse senso de propósito. Talvez você ache que o seu propósito é vir na frente e cantar louvores maravilhosos, tocar maravilhosamente bem. Mas como eu falei, talvez é o que você acha. Você já parou para dobrar o seu joelho e conversar com Deus sobre o que Ele quer de você? Talvez Ele não quer te enviar lá na África, ou na Ucrânia, ou na Rússia, para fazer missões lá. Talvez Ele quer te enviar da casa do seu vizinho. Talvez Ele quer começar uma obra de avivamento no seu lar, para que o seu vizinho seja atingido. Talvez Ele quer começar uma obra de avivamento lá no seu trabalho, para que as pessoas que trabalham com você sejam alcançadas. Mas a gente só consegue focar quando a gente só consegue entender quando a gente está focado, com os joelhos dobrados. Meus irmãos, quantas e quantas vezes eu desperdicei meu tempo com outras coisas que não foi dobrar o meu joelho e fazer uma breve oração que fosse. Eu contei aqui sobre Desmond Doss, um soldado, médico da Segunda Guerra Mundial, não fazia nada sem orar antes. Ele tirou 75 soldados em meio a um bombardeio do campo de batalha. Conseguiu salvar a vida de todos eles. Em um determinado momento, ele falou, ele chorando, ele não aguentava mais a pressão da guerra, ele chorando, ele pergunta para Deus o que Deus quer dele, o que Deus queria dele. O amigo que estava com ele tinha acabado de morrer.
A pessoa que estava ajudando ele a resgatar outras pessoas tinha acabado de tomar um tiro e morrer. Ele não conseguiu fazer nada por a vida daquele homem. Mas imediatamente ele levanta. E no meio a um bombardeio, ele consegue encontrar 75 pessoas. A conexão de Desmond Doss com Deus, com o Espírito Santo era tão grande, que ele escutou, ele disse que escuta claramente: entre no campo de batalha e salve os homens. Entre no campo de batalha e salve os homens. Conexão maravilhosa com Deus, com o Espírito Santo. E a fé, que é o último ponto. Nós falamos sobre força, foco, para propósito, e fé, para gerar dependência do Espírito Santo. 300 homens apenas, contra 135 mil. Midianitas, entre midianitas, amalequitas e vários outros povos. Você sabe quais eram as chances? Você sabe quais eram as proporções para cada soldado de Gideão lutar? 450 homens para um. Ou seja, 450 homens, um soldado teria que matar 450 homens. E aí Gideão, junto com seus 300, cada um num ponto, dá a ordem, toca-se a trombeta. Gente, trombeta. Tudo bem que pode até impor, né, um certo medo quando você toca a trombeta bem tocada, ela é um instrumento muito grave. E aquilo chama a atenção do pessoal que estava no arraial do inimigo, e de repente eles jogam vasos no chão. Que lógica tem nisso? Trombeta, vaso no chão, e de repente acendem uma tocha, cada um, e começam a cantar, né? Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. E os amalequitas, os midianitas, aqueles povos, tudo olhando aquele monte de fogo cercando em volta, e aquele barulho todo deles pisando em cima daquelas taças quebradas, aqueles vasos, aquele barulho ensurdecedor. Correr daquilo? Homens experimentados de guerra. Para você ver a grandeza do nosso Deus. E quando você tem fé, uma coisa simples pode transformar toda a sua vida, ou a vida de quem você está tentando alcançar para Jesus. Há uma lenda, né? Uma lenda assim, né? Um estudo, vamos falar assim, de que uma lenda entre os midianitas e os amalequitas, que quando eles fizessem mal a um Deus de Israel, que Deus levantaria contra eles os inimigos deles, e eles voltariam em forma de cabeças de fogo. Olha para você ver o que Deus, né, instruindo a Gideão, fez. Você imagina, aquele som que se pisava naqueles vasos quebrados. Você já viu osso batendo em osso? Já escutou? Muitos ossos batendo em ossos? Produziu aquele som. Uma trombeta, como se fosse o dia do Senhor. Porque os judeus, né, esses povos têm essa cultura, né, da trombeta que toca e o dia do Senhor chegando. E várias tochas de fogo, como se fosse cabeça de fogo, retornando para que eles fossem exterminados da face da terra. Fé. Para gerar dependência do Espírito Santo. E eu pergunto para você, você tem fé? Você tem fé ao ponto de Deus falar, como falou com Gideão, alguma coisa assim, com 300 homens, né, algo parecido com isso, né, e você apenas com tochas, com cântaros e trombetas, você derrotará um exército? Você tem fé para isso? Para encarar o desafio? Hebreus 11,
de 1 a 3. Amém? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que maravilhoso. Pela fé, os antigos, ou seja, os heróis da fé, aquelas pessoas como Gideão, como Abraão, como Davi, como tantos outros heróis da fé na Bíblia, obtiveram um bom testemunho. A sua fé gera um bom testemunho? Mas nós temos que tomar cuidado com a armadilha de Gideão. Quando nós estamos falando de avivamento, é muito comum você ver homens comuns quererem ser algo maior do que Deus. A dizerem absurdos como, não conseguia fazer uma determinada obra em nome de Jesus, e aí teve que usar o próprio nome. Pessoas se desvirtuam no caminho. E Gideão, depois de todo esse movimento, de toda essa guerra, de todas essas vitórias, ele pega um brinco, pede um brinco de cada homem, para que seja a sua recompensa de guerra, e faz um efode, uma bandeira ornada com ouro, e coloca na vila. E imediatamente Israel cai de novo e começa a adorar aquela bandeira ao invés do Deus vivo. É difícil, irmão. Muitas vezes nós temos que tomar o caminho da busca do avivamento e o poder do Espírito Santo. Mas lembra, coloca o versículo 8 de Atos 1, por favor. Mas recebereis poder. Poder para quê? Pode passar. Para ser testemunhas. Mártires, em grego, quer dizer testemunhas. E uma das traduções quer dizer que quem se sacrificou de uma forma ou de outra, em nome da fé e de suas convicções. Em outras palavras, é quem renuncia vários aspectos da sua vida, para que o reino e o nome de Deus prevaleça. E dentro disso tudo, dá força para gerar salvação, no avivamento, do foco para gerar propósito, e da fé para gerar dependência do Espírito Santo. O que é avivamento? Eu já disse o que não é avivamento, mas o que é avivamento? Para mim, avivamento é transformação, minha transformação, para transformar a vida de outros. Avivamento na vida da igreja presbiteriana Serra Monte é a transformação para transformar a sua realidade, sem perder o foco no propósito, lembrando que a força vem da nossa fraqueza, a fraqueza é a dependência da fé no Senhor, e o cuidado para não cair nas armadilhas de achar que somos alguma coisa quando é Deus que é tudo. Amém?